No tópico 2, subtópico 2, é preciso crer para receber o Espírito Santo. Ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Somente depois de passar pela experiência da conversão, de reconhecer Jesus como Salvador, então o Senhor concede o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Ou seja, o batismo no Espírito Santo sobre a pessoa convertida. Então a coisa é certa. Jesus diz bem claro que o mundo não recebe. As pessoas que não se converteram, não ouviram a pregação do Evangelho e creram, não recebem o batismo com o Espírito Santo. Então veja só. A pessoa primeiro recebe o Espírito Santo. Veja bem, os discípulos. O que era preciso para receber o Espírito Santo? O que nós precisamos fazer? Ouvir o Evangelho, a pregação. Jesus morreu, ressuscitou. Cremos nisso? Recebemos o Espírito Santo. Como está em Efésios 1:13. É assim que funciona. Então, a salvação. Somos salvos agora. Então, todo salvo recebe o Espírito Santo. Agora, o que eu batismo com o Espírito Santo é o revestimento. Então, Jesus apareceu aos discípulos e assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aí eles receberam o Espírito Santo. Por que eles receberam e antes não? Eles andaram com Jesus. Por que antes não receberam? Porque Jesus não havia morrido na cruz e ressuscitado. Para receber o Espírito Santo, é preciso crer que Jesus morreu e ressuscitou. Agora, quando Jesus aparece a eles, eles acreditam que Jesus morreu na cruz e acreditam que ele ressuscitou. Agora eles podem receber o Espírito Santo. Então Jesus assopra sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. Agora Jesus vai dizer para eles que eles vão ter que ficar em Jerusalém até serem revestidos de poder. Então eles foram vestidos, porque Jesus assoprou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Foram vestidos. Agora eles teriam que ser revestidos. Então agora vinha uma nova experiência. A primeira vez Jesus assoprou, eles receberam o Espírito Santo. A segunda vez Jesus assoprou, mas lá do céu veio um som como de um vento veemente impetuoso. Então eles ouviram aquele som e tiveram a visão de ver uma língua sobre cada um deles, de fogo, e eles receberam o batismo com o Espírito Santo e falaram em línguas. Olha só. Agora é uma nova experiência. É o batismo de poder. Eles vão receber agora poder para pregar o Evangelho. Então é diferente, uma experiência da outra. A primeira experiência, Jesus apareceu a eles, falou com eles, assoprou sobre eles. A segunda experiência, eles estavam no cenáculo orando, cerca de 120 pessoas, Ali também estava Maria, mãe de Jesus, estavam os irmãos de Jesus. Então, ali eles estavam orando, estavam sentados, cansados de orar, passaram 10 dias orando. Olha, dos 500, mais de 500 que haviam no dia da ressurreição de Jesus, só tinham ali cerca de 120 agora orando. Então esperavam o batismo, não sabiam o que era o batismo. Então agora eles receberam o batismo com o Espírito Santo, falaram em línguas. Então a experiência depois da conversão. Ninguém é batizado com o Espírito Santo antes da conversão. É na hora da conversão ou depois. No caso de Cornélio, por exemplo, foi na sua conversão. Ele não falou, eu quero aceitar Jesus, não. No coração dele, dos seus parentes, de sua família. Então havia ali uma conversão. Eles ouviram a pregação e já creram. Agora o que aconteceu? Imediatamente, depois então de crerem, foram batizados com o Espírito Santo. Então veja só, muita gente é batizada assim. Na hora que já ouve o Evangelho, já é batizado com o Espírito Santo. Alguns são batizados também na hora do batismo nas águas, depois do batismo nas águas. Outros demoram algum tempo. O importante é que haja essa ministração. O pessoal aceitou Jesus como Senhor e Salvador, já ministra logo o batismo com o Espírito Santo. Eu evangelizei colégios e aqueles jovens iam para a igreja, muitos deles já levantavam do banco para ir na frente aceitar Jesus, já levantavam falando em línguas. Muitos deles foram batizados com o Espírito Santo. Mas por quê? Porque já foram evangelizados, já tinham sido evangelizados no colégio, que eu ministrava ali ensino da palavra de Deus para eles. Então eles já
Ali já haviam se convertido, faltava apenas confessar, falar. Então, quando eles levantavam do banco, já levantavam falando em línguas, já tinham crido, já eram salvos. Faltava lá na frente, né, e confirmar isso, mas já tinham crido. Então, eles iam, chegavam na frente, pronto, confessava Jesus como Senhor e Salvador, mas já estava falando em línguas. É uma coisa maravilhosa isso. Então, não existe momento de falar assim, não, tem que ser batizado tantos anos depois, não sei o quê. Não. Pode ser no momento da conversão, pode ser após a conversão, pode ser antes do batismo nas águas, pode ser na hora do batismo nas águas. Já orei por muita gente de batismo nas águas, na hora do batismo foi batizado. E pode ser depois do batismo nas águas. Então, não existe esse momento pré-definido. Tá? E nós vamos ver na Bíblia isso. Olha, Cornélio, na hora da conversão, já foi batizado. Já vamos ver, esses 12 irmãos de Éfeso foram depois de terem aceitado Jesus como Senhor e Salvador, ouvindo a pregação de Apolo. Então, na Bíblia nós vamos ver vários tipos. Olha lá, Samaria, eles já tinham se convertido, né, vendo sinais, prodígios, maravilhas operados por Filipe, a pregação do Evangelho legítimo. Eles se converteram, mas não eram batizados. E era tão urgente que eles recebessem o batismo com o Espírito Santo, que em Jerusalém, quando souberam que eles estavam se convertendo, o que eles fizeram? Pegaram os melhores apóstolos, mais experientes, mais cheios do Espírito Santo, Pedro e João, e disseram, vamos para lá, para orar para que eles recebam o batismo com o Espírito Santo. E eles foram para Samaria, oraram, e eles receberam, então, o batismo com o Espírito Santo. Sempre você vai ver uma urgência para que todos fossem batizados com o Espírito Santo. Nós não vamos ver lugar nenhum dizendo, tantas pessoas foram batizadas e tantas não foram. Não, nós vamos ver sempre, todos foram batizados com o Espírito Santo. Ainda então, no tópico 2, subtópico 3, vamos ver, Paulo cuida para esclarecer Apolo. Atos 18, 21 a 28. Quem era Paulo? Era um judeu de Alexandria, cidade egípcia, de grande cultura. Certamente Apolo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento das Escrituras Sagradas, e se destacava pela eloquência. Tornou-se um discípulo de João Batista à distância e creu na mensagem dele, Mateus 3,11. Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem. Quando Paulo enviou Áquila e Priscila para Éfeso, tinha por objetivo orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. Antes que o apóstolo chegasse a Éfeso, Apolo foi para Corinto. Então, quem era Apolo? Apolo era de Alexandria, com certeza estudou, né? Alexandria era muito famosa, tanto é que ali tinha uma biblioteca fantástica, e a cultura grega ali era muito ensinada, difundida, filosofia, e também estudo da Bíblia. E nós vemos que Apolo era um estudioso da palavra de Deus e um grande pregador, ele tinha facilidade de pregar. Tem gente que tem essa facilidade de pregar, tem o dom natural da eloquência, não é? Muitas vezes, né, os políticos têm isso aí. Tem político que fala bonito, né, e tal. Então, a pessoa tem esse talento, a eloquência para pregar, para falar diante de pessoas. E Apolo tinha isso. E ele entendia muito bem da palavra de Deus. Então, ele saiu pregando e comprovando aí, intelectualmente que Jesus era o Messias. Então, ele convencia as pessoas usando a palavra de Deus. Agora, ele não tinha ainda o conhecimento sobre o Espírito Santo. Ele não era ainda cheio do Espírito Santo. Então, a pessoa pode sair pregando intelectualmente. Mas Jesus disse bem claro o que é que ele quer. Ele quer que primeiro receba o batismo com o Espírito Santo. Por isso ele disse para os apóstolos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Por isso que tem tanta religião hoje. As pessoas desobedeceram a Jesus e saíram pregando sem receberem o batismo com o Espírito Santo. Como Apolo. E aí faz coisa errada. Né? Batizou, que é discípulo do batismo de João Batista. Não orou para eles serem batizados com o Espírito Santo. Olha aí. Ficou um evangelho incompleto.
Por isso que tem esse monte de religião, porque não obedece a Jesus. Mas Jesus diz, primeiro receba o batismo com o Espírito Santo, depois sai pregando. Então Apolo, passando por Éfeso, prega e 12 pessoas ali acreditam na sua pregação, recebem a sua pregação no coração deles, e como Apolo não conhecia sobre o Espírito Santo, não orou para eles serem batizados com o Espírito Santo, e como Apolo não conhecia sobre o batismo cristão, então ele fez aquilo que ele sabia, batizou-os nas águas, né, como fazia João Batista. Precisou depois Paulo consertar isso, né, corrigir isso, batizá-los de novo nas águas, agora na autoridade de Jesus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também Paulo orou e eles foram batizados com o Espírito Santo, ou do Espírito Santo. Depois Paulo envia Priscila e Áquila até Apolo, para que ele ouvisse mais pontualmente, né, ouvisse sobre o batismo com o Espírito Santo. E, naturalmente, cremos que Priscila e Áquila, né, oraram por Apolo e ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. No tópico 3, nós temos a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Subtópico 1, as Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, tanto quanto todos os demais judeus. A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de uma forma subjetiva. Então nós sabemos que Paulo estudou aos pés de Gamaliel, ele tinha um entendimento das Escrituras do Antigo Testamento. Quando ele aceita Jesus, ali se converte, ele passa a compreender melhor essas Escrituras, passa a entender sobre a existência, né, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não é compreendido pelos judeus. Até hoje eles não compreendem, não adianta falar com eles isso. Eles já vão falar que a gente é idólatra, que tem 3 deuses e tal. Então eles não compreendem isso. Mas Paulo, então, através do ensino de Jesus Cristo e do ensino do Espírito Santo, então ele pôde compreender perfeitamente isso. E ele pôde agora ver isso no Antigo Testamento, que antes ele não via. O judeu lê e não compreende, não entende, não vai ver lugar nenhum. Mas Paulo agora poderia entender isso claramente e captar isso dentro ali da palavra de Deus, que tinha isso, mas estava subjetivamente, né, oculto para aqueles que não eram convertidos, aqueles que não tinham o Espírito Santo. Então nós vamos ver que aqueles que tinham maior intimidade com Deus, que eram raríssimos, eles tiveram um conhecimento a respeito disso, não claro como no Antigo Testamento, mas eles tinham algum entendimento sobre isso. Tanto é que nós vamos Davi falando, né, não retires de mim o teu espírito, né, e vamos ver em outras partes também. Então, havia um conhecimento muito pequeno só por parte daqueles ungidos por Deus, e a grande maioria nunca soube nada sobre a Trindade. E Paulo, que era monoteísta, acreditava só em Deus, conhecia as Escrituras, antes não sabia sobre isso, mas após a sua conversão, ele foi então compreender isso, porque o Espírito Santo foi lhe ensinando sobre isso, e o próprio Jesus também. Subtópico 2, o Pentecostes como fonte de revelação do Espírito Santo. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes, Atos 2, de 1 a 4. Em seguida, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo, depois da conversão, Atos 9, 17. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial o Pentecostes, revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara. Então nós vimos a primeira fonte, as Escrituras do Antigo Testamento, que tinham uma coisa, mas não era compreendido. Então agora tem o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, com poder sobre os apóstolos, de quase 120 pessoas que estavam ali. Então tinha uma experiência
E tinham pessoas que confirmavam essa experiência. Então era uma coisa prática, clara, objetiva agora. E ali era ensinado. Para que era? Para revestimento de poder, para capacitação para pregar o Evangelho. Então agora já se sabia por quê, já se sabia que tinha acontecido, já se sabia que muitas pessoas tinham recebido. Agora, Paulo também, quando Ananias ora por ele, ele recebe o batismo com o Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito Santo. Sempre quando aparece o termo cheio do Espírito Santo, significa batismo com o Espírito Santo e falar em línguas. Ou significa que a pessoa que já foi batizada com o Espírito Santo está falando em línguas. Então sempre, quando fala Pedro cheio do Espírito Santo, Paulo cheio do Espírito Santo, Barnabé cheio do Espírito Santo, Filipe cheio do Espírito Santo, Estevão cheio do Espírito Santo, sempre que fala cheio do Espírito Santo, significa que a pessoa era cheia continuamente, sempre. O pastor Antônio Gilberto gostava de falar sobre isso. Ele dizia sempre o termo cheio do Espírito Santo indica a pessoa que está na plenitude do Espírito Santo, que fala em línguas continuamente, todo dia, vive uma vida avivada. O crente precisa todo dia falar em línguas, orar em línguas. Essa língua que você recebeu no batismo com o Espírito Santo é para todo dia você orar nessa língua. É para viver continuamente cheio do Espírito Santo. Então Paulo agora não tem apenas a teoria, mas também a prática em sua própria vida. Sobre o tópico 3 tem: Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios, Atos 19, de 1 a 6. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de João Batista, nem a de Apolo. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista e revelou o Cristo profetizado por João, exatamente como o que havia de vir. Atos 19, 4. A seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais recebem a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecostes. Então, ora por eles e impõe as mãos sobre as suas cabeças, e o Espírito Santo é derramado como chuva abundante sobre todos, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Atos 19, 6. Iniciou-se, então, um grande avivamento na igreja de Éfeso. Essa experiência levou os discípulos efésios a anunciarem Jesus como Salvador e fez a igreja crescer. Nesse tempo, sinais e prodígios foram marcas externas da presença e do poder do Espírito Santo na vida da igreja. Então veja que a mensagem de Paulo não desfez a pregação de Apolo. Pelo contrário, confirmou. Apolo pregou sobre a vinda de Jesus, sobre Jesus sendo o Messias. Então, Paulo confirmava isso. Também Paulo não mudou nada que João Batista ensinou. João Batista estava ensinando a respeito da vinda do Messias. E Paulo confirmou essa pregação, dizendo que Jesus realmente era o Messias, que ele veio, morreu na cruz, ressuscitou. Então a mensagem não era contrária. Agora Paulo fez o quê? Passou além, porque ele tinha agora uma revelação além. Ele tinha uma revelação sobrenatural, superior do próprio Jesus e do Espírito Santo. Então, além desse conhecimento teórico, Paulo agora tinha um conhecimento prático e ele sabia a respeito do Espírito Santo, ele sabia a respeito do batismo com o Espírito Santo, do poder de Deus operando através do crente. E principalmente uma coisa muito importante, o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus para guiá-lo, orientá-lo, que o enchia e que o levava a fazer grandes milagres, sinais, prodígios, maravilhas, era o mesmo Espírito Santo que estava em Paulo e o mesmo Espírito Santo que estava em todos aqueles que se convertiam. Portanto, todos poderiam pregar o Evangelho e serem usados com poder em sinais, prodígios e maravilhas. Nós todos podemos. Então, Paulo batiza, usando o batismo cristão, batiza-os aí em Éfeso, aqueles 12 irmãos, e impõe as mãos sobre eles, e eles recebem o batismo com o Espírito Santo, falam em línguas e profetizam. Então, uma obra completa. A partir daí, aqueles discípulos estavam prontos para saírem pregando também o Evangelho. E eles poderiam também serem usados agora em dons do Espírito Santo para pregar o legítimo Evangelho, que sempre é acompanhado com sinais, prodígios e maravilhas. Vamos então à conclusão. Logo a seguir estaremos orando pelos irmãos.
Diz assim a conclusão: no poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Então, Paulo, cheio do Espírito Santo, batizado do Espírito Santo, e também tendo recebido dons do Espírito Santo, que nós acreditamos que ele recebeu todos os dons. Então, ele fez uma grande obra para Deus e sempre ensinando Jesus Cristo crucificado e ressurreto, pregando o legítimo evangelho, copiando, imitando Jesus. Jesus pregava o evangelho e a Bíblia diz que ele curava os doentes e os enfermos, realizava enquanto pregava, ensinava, ele realizava grandes milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Assim também Paulo, imitando Jesus, sempre pregou, ensinou a palavra de Deus, na unção e no poder de Deus, sempre com sinais, prodígios e maravilhas. Assim como nós vamos ver Pedro, Estevão, Felipe, tudo isso, todos eles sempre pregando o verdadeiro, legítimo evangelho, trazendo como atrativo sinais, prodígios e maravilhas, trazendo como confirmação de um homem de Deus, sinais, prodígios e maravilhas, trazendo como confirmação da palavra pregada, sinais, prodígios e maravilhas. Esse é o evangelho legítimo e que Paulo pregou esse evangelho e nós devemos pregar este evangelho. Então precisamos ensinar e pregar esta fé evangélica, essa fé simples, essa fé cristã, esse evangelho legítimo, simples, mas não são no poder do Espírito Santo. Não é a intelectualidade que vai fazer uma grande obra para Deus, mas é sermos cheios do Espírito Santo. Vamos orar agora. Se você deseja entregar sua vida para Deus, deseja aceitar Jesus como único Salvador, Senhor, é sua oportunidade. Vamos orar agora. E se você está doente, se você está enfermo, vamos orar agora. Jesus continua curando muita gente. Nós temos ido por vários lugares. Estamos agora em Joinville, onde Jesus curou aí pelo menos umas 70 pessoas aí, de domingo até segunda-feira. Então, vamos agora para Curitiba, depois estaremos em Jacinto Machado, depois voltaremos, se Deus quiser, para Americana, São Paulo. Então, você que está nos assistindo, se desejar, podemos estar aí na igreja onde você dirige, onde você é professor, onde você é líder de departamento, onde você é pastor. Nos convide, nós estaremos aí. Vamos orar agora então. Pai querido, em nome de Jesus, salva agora essas vidas que ouvem a tua palavra. Se agrada, Senhor, dessas vidas, escreve seus nomes no livro da vida, abençoa, concede a eles agora o Espírito Santo, concede a eles o batismo com o Espírito Santo, que sejam cheios agora. Em nome de Jesus, receba o batismo com o Espírito Santo. Você que está doente, está enfermo, receba a sua cura em nome de Jesus. Toca, Senhor, neles agora. Solta, em nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade. Toca, Senhor, neles em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.